Os benefícios da rotação de cultura vão além daquilo que você imagina. Além de melhorias no solo, ela aumenta a eficiência dos insumos e também a rentabilidade da lavoura. E as lavouras de soja do Paraná devem bater novo recorde de produção. É o que aponta o início das colheitas da oleaginosa que começou agora. Esses são alguns dos temas do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. Olá, eu sou André Amorim e esse é o Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP-Senar Paraná, onde jornalistas da equipe de comunicação comentam as matérias que estarão nas páginas da revista Boletim Informativo. Hoje participam do programa os jornalistas Antônio Senkowski. Tudo bom, Antônio? Olá, André. Olá a todos os ouvintes. E o Felipe Aníbal. Tudo bom, Felipe? Salve, salve, André. Tudo bem? E nós contamos hoje com a presença especial da engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Tudo bom, Ana? Muito bem-vinda. Obrigada, André. Tudo bem? Bom, gente, a reportagem de capa desse boletim, que é o 1508, a revista, ela fala da importância da rotação de culturas, Mas a gente que é meio ignorantão, que nem eu, assim, a gente acha que o produtor paranaense ele já sabe dessa lição, porque ele está sempre alternando milho e soja. Mas quando a gente fala de rotação, é disso que a gente está falando ou não? Bom, é um pouco mais complexo, Eu tive a oportunidade aí de me mergulhar nessa temática aqui nas últimas semanas, com a ajuda da Ana Paula Kowalski, que está aqui conosco. Há diversas pesquisas e produtores provando que a rotação de cultura é uma coisa que vai muito além dessa sucessão de culturas, Ana? Sim, esse é o destaque, A gente acha que está fazendo um manejo sustentável do solo, da água, mesmo da própria cultura, Da própria agricultura que se pratica, mas esse modelo que tem se adotado de soja no verão e milho safrinha no inverno, a gente sabe que a rotação vai muito além disso, isso é sucessão, E a rotação é importante para, como você citou no começo da sua fala, É importante para qualidade do solo, para água, para disponibilidade de água para planta, para manejo de praga e doença, de planta daninha. Então é um sistema muito complexo que é muito melhorado pela rotação de culturas. Uma outra coisa, Ana, que além desses benefícios que talvez sejam até mais conhecidos do produtor, Mas tem pesquisas que mostram que, na verdade, a médio e a longo prazo, a rotação de cultura, ela é interessante, inclusive financeiramente, Exatamente. A gente sabe que a rentabilidade, o retorno financeiro da lavoura, ele é muito importante, sim. Então, por isso que o milho, segundo a safra, ganhou o espaço que ganhou, porque é um produto que é fácil de você comercializar, é um produto que tem demanda tanto no mercado interno quanto no mercado externo, é um produto que alimenta hoje, abastece uma cadeia produtiva muito importante para nós, que é a de produção de carnes. A gente tem rentabilidade também com outras culturas, e isso se comprova, como você falou, a médio e longo prazo, por isso que é mais difícil do produtor enxergar e ver a importância, Você vê que no começo você pode até ter maior rendimento quando você cultiva só soja e milho, mas quando você insere outras culturas nesse mix, você tem, além de diluir o teu risco, você também tem retorno econômico, porque melhora muito a atividade mesmo, Você vê melhoria se o solo tem mais água para a planta, ela vai resistir mais a um estresse hídrico. Se você tem menos planta daninhas na tua propriedade, você vai gastar menos com insumo para combater. Então, tudo isso juntando, você tem realmente um retorno financeiro melhor. Isso é muito interessante, que nós fomos atrás de alguns produtores que aplicam rotação de cultura, que tem algumas alternativas nas suas áreas, e um deles é o Laércio Dallavecchia, lá de Mangueirinha, e ele contou que com a economia que ele teve, apenas com os inseticidas que ele deixou de aplicar na última safra, muito também por conta do programa do curso do MIP, do Senar, que ele fez, ele conseguiu marcar uma viagem com a família dele inteira para o Nordeste. Olha, só com a economia em insumo. Isso se reflete também em outros cuidados que ele aplica todos os anos no solo, faz diversos experimentos lá, ele planta sorgo, já plantou trigo mourisco, nabo, e ele vive fazendo lá experimentos e ele falou que uma tradição dele é nunca dedicar a área dele inteira para o milho safrinha, E ele faz essa recomendação na fala dele, Então, divide a sua área em algumas partes.
e pelo menos uma dessas partes aposta em outra coisa, né? Não faz uma cultura só naquele período, né? Por exemplo, não planta todo o milho safrinha, planta uma parte com trigo, uma parte com aveia preta, enfim, com uma série de coisas, né? Eu não sou técnico, mas o produtor sempre tem uma assistência técnica junto com ele que pode orientar como fazer, né? Exatamente, isso que é importante. Você não precisa arriscar e fazer em toda a sua área, né? Você pode dividir em talhões e destinar uma parte a uma rotação bem feitinha, com outras culturas que não são tão tradicionais, ou você pode também ter culturas que hoje estão tendo um retorno econômico interessante, né? A aveia é uma prova disso, o próprio trigo mourisco, como você citou, tem um nicho de mercado específico, o sorgo também tem ganhado força com fomento em algumas regiões, então é importante ter esse panorama, essa visão, consultar assistência técnica para que realmente consiga viabilizar economicamente também essas culturas. E Ana, tem alguma rotação específica, alguma dobradinha que é famosa na rotação de culturas, que é benéfica, que saia desse milho-soja, que não é nem rotação, né, é sucessão? O que seria uma rotação assim bacana para o produtor paranaense, assim, um exemplo? A rotação, na verdade, ela se adapta muito à região, essa é a característica principal, por isso que é importante o produtor estar realmente vendo a tecnologia disponível, vendo o que ele tem disponibilidade na região. Muitas vezes o que eu tenho de semente disponível na minha região não é o que você vai ter na sua. Mesmo característica climática, por exemplo, aqui mais para a região dos Campos Gerais, mesmo Guarapuava, você tem a cevada, você tem trigo, você tem a própria aveia, você tem áreas com integração lavoura-pecuária que você consegue ter pastos e culturas de inverno. Que muitas vezes em regiões mais quentes do estado, norte e oeste, você não tem tanta opção assim, né? Então, isso que é importante, você tá dentro da tua região, ver o que está disponível de semente, porque isso tem que ser planejado também. Muitas vezes você quer plantar, mas você não tem a quantidade de semente disponível, então você tem que se planejar com antecedência. Então, é isso que é preciso analisar. Veja na sua região o que você tem disponível, o que está se fazendo, o que tem tecnologia para produzir e faça da melhor forma que for para você, né? E esse atraso que ocorreu no plantio da soja, da safra que está sendo colhida agora, né? Que ficou uma janela bem apertadinha agora para quem quer entrar com milho, né? Isso pode se converter, às vezes, por uma oportunidade para aquele camarada que nunca pensou em rotação, de repente experimentar pela uma primeira vez, já que não vai dar para aproveitar essa janela da melhor forma. Então vamos meter uma rotação aqui, vamos botar um nabo, uma forrageira, alguma coisa assim? Justamente esse é o exemplo, né, que a gente usou aqui na reportagem, que a Ana pode até explicar melhor, que o pessoal lá do Oeste, por exemplo, né, diz que o milho plantado no final de fevereiro, começo de março, já não vai tão bem, né? Isso foi o foco, né? A gente viu, na verdade, como uma oportunidade essa questão do atraso no plantio da segunda safra, para que o produtor procure alternativas mesmo. Então, se você não consegue plantar o teu milho a tempo, ou se vai plantar num período que você sabe que não vai ter um rendimento adequado, que tradicionalmente não tem um rendimento adequado, vai para uma alternativa, né? Busca, de repente, um sorgo, que também tem um mercado interessante para alimentação animal. Então, esse é o grande destaque dessa matéria, né? A oportunidade num momento que parecia não ser tão favorável. E tem algum lugar, alguma instituição, alguma publicação, onde que o produtor que está ouvindo o podcast fala assim, nossa, eu vou começar a ver o que tipo de rotação de cultura eu posso fazer aqui na minha região. Onde que ele pode se informar? A Embrapa, né, é a nossa referência principal. A gente tem a Embrapa Soja aqui no Paraná, então lá se estuda em parceria, inclusive, com outras Embrapas, tanto culturas de inverno quanto as culturas de verão. O próprio IAPAR, né, a gente tem, inclusive, experimento da Rede Sustentabilidade, que o Sistema FAEP é apoiador, o IAPAR conduz. As próprias fundações de pesquisa das cooperativas também, hoje tem pesquisas muito interessantes e tem como orientar Emater, enfim, tem aí uma infinidade de fontes que o produtor pode procurar. Lembrando que na matéria que a gente fez, há um exemplo, né, do manual do uso do solo, né, que
mostra aí como, por exemplo, o produtor poderia planejar as próximas 3 safras aí fazendo uma rotação de cultura. Claro que é só um exemplo, né? E que é sempre importante lembrar que o produtor precisa ter assistência técnica, né? Na hora de tomar suas decisões e ter sempre esse aval aí de pesquisas e de conhecimento científico, como nós sempre pregamos aqui, né? No Sistema FAEP Senar Paraná. Bem, e ainda falando de grãos, né? Parece que a safra de soja que está começando a ser colhida aí no estado vai bater um recorde de produção. É isso aí, Felipe Aníbal? Você falou com a turma e o pessoal está otimista, né? É isso mesmo, André. Nós acompanhamos o início da colheita da soja aqui no Paraná, que começou em janeiro, né? E agora, segundo os dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento, 22% da lavoura foram colhidas e, de um modo geral, em todas as regiões do estado, os resultados têm sido muito positivos em produção e produtividade e, o mais importante, a lavoura que ainda está por colher está com uma condição muito boa. Ou seja, pode melhorar esse resultado ainda. Deve melhorar, André. 92%, para você ter uma ideia, 92% das plantações que ainda estão por colher estão com condições consideradas boas, 7% estão com condições médias e só 1% está com condições ruins. Olha aí. Então temos boas perspectivas aí de atingir a maior produção da história, né? Em torno de 19 milhões e 900 mil toneladas ao longo deste ciclo. Com relação à produtividade também podemos ter um ótimo resultado. Porque às vezes o pessoal pensa, né? O resultado tá bom porque o resultado do ano passado, da última safra, foi muito ruim. Mas não, né? Historicamente vai ser um resultado fora da curva. Isso. É um resultado um pouquinho melhor que o da safra 2016-2017, né? E é um resultado que até na entrevista que a Ana Paula Kowalski nos concedeu, ela diz isso, que é um resultado bom que recompõe as perdas da safra anterior, né? Isso. A gente teve uma perda significativa na safra passada, já era para a gente ter atingido a maior produção do estado na safra passada, por conta da seca se perdeu praticamente 4 milhões de toneladas, então essa safra foi recuperada e a gente está aí com um valor que a gente nunca tinha visto antes, né? Isso não só para o Paraná, o Brasil como um todo está com resultados muito bons. Mato Grosso, que hoje é o principal produtor, também está com uma safra excelente por lá, exceto o Rio Grande do Sul, né, que teve problemas aí na safra de verão, mais para milho do que para soja, mas as perspectivas são muito boas, sim. E a gente olhando essa reportagem que vai estar aí nas páginas do Boletim Informativo aí do Felipe Aníbal, a gente vê que a área destinada à soja no Paraná praticamente não mudou, né? Ou seja, a gente está conseguindo produzir mais no mesmo espaço. É isso? A gente está tendo um rendimento bem interessante da soja. À medida que a colheita avance, isso tende a melhorar também, a produtividade tende a melhorar. E é exatamente isso que você falou, o produtor está utilizando tecnologia, o clima foi favorável, apesar do início de safra um pouco complicado, com seca, se desenvolveu bem, a cultura se desenvolveu bem, se recuperou e agora a gente está vendo o resultado na colheita. Viu, André, uma coisa bacana também, que a gente observou conversando com os produtores de 4 regiões que a gente conversou, é que o pessoal está bem animado com relação à comercialização, viu? O preço está bom também? O preço está bom também, o dólar está lá em cima. Muito com uma relação direta aí com a economia mundial, né? Principalmente por conta do dólar alto e das condições da China, né? Da demanda da China. Então os preços estão atrativos e o pessoal está vendendo. Tem muita gente, será que já está negociando agora a soja? Está conseguindo fazer contrato futuro agora, vendendo antecipadamente? O que o pessoal tem dito é que eles estão se animando a começar a comercializar a safra que vai ser plantada já. Então é um nível de antecipação bem considerável. A gente está, desde a safra 15 e 16, que a gente não viu uma comercialização tão acelerada, né? O produtor fazendo realmente contrato de venda antecipada, já deve estar para mais de 30% da safra negociada. E realmente é essa condição de preço, né? A gente
está com preço um pouco inferiores aos do ano passado, mas ainda assim é um patamar bem interessante. A gente não tem uma perspectiva muito clara para frente também de como vai se comportar o mercado da soja, porque hoje a gente tem o dólar que está segurando as cotações muito bem, né? A gente está com o dólar bem valorizado, mas toda essa situação do coronavírus, de uma safra americana que a princípio deve vir maior do que o ano passado, então a gente não sabe ainda como os preços vão se comportar. Então é um momento realmente, o preço está bom, fazer caixa para poder diluir o risco, né? E falando em risco, parece que no que se refere ao clima, pelo menos, as condições agora para safras de inverno vão ser até que favoráveis, né? Então, são favoráveis, André. Eu conversei com 2 institutos meteorológicos, né, o SOMAR e o Climatempo, e o que os agrometeorologistas disseram é que esse ano vai ser marcado por uma neutralidade climática, ou seja, a gente não vai estar nem sob influência do El Niño nem do Laninho, que são fenômenos que interferem diretamente no aquecimento ou no resfriamento das águas do Oceano Pacífico e que isso tem impacto direto no clima do continente, principalmente aqui na região sul. De um modo geral, a previsão é de que os próximos 3 meses sejam com as chuvas um pouquinho abaixo da média. Isso favorece as culturas de inverno, até a Ana pode falar um pouquinho mais sobre isso, que não gostam muito de chuva, né, que não são favorecidas pelo excesso de chuva, com o tempo muito molhado. Em contrapartida, tem que ficar de olho um pouquinho com o risco de geadas tardias, porque deve ser um inverno mais rigoroso, com ondas de frio agudas, pontuais mais agudas, e com risco de geada tardia até em setembro. E até houve um papo de geada negra, é isso? Um dos meteorologistas do Climatempo diz que tem uma possibilidade de geada negra em junho, se não me engano. Então é bom o pessoal ficar de olho aí, barbas de molho, né? A gente pega bem a safra do trigo, principalmente, né? Neutralidade climática preocupa um pouquinho também por esses períodos de estiagem que acabam sendo um pouco prolongados, então tem que se ter atenção, mas tudo indica que pelo jeito vai ser uma boa safra. E uma ressalva que fizeram também, André, foi para o milho safrinha, porque como o milho safrinha foi plantado mais tardiamente, agora pode ser que enfrente uma dessas ondas de frio que eu mencionei. Aí pode ser que dê uma prejudicada. É perigoso, Ana, o frio para o milho safrinha nessa época? Mais um motivo para a gente optar por uma outra cultura aí. Porque realmente é um risco. O principal risco do milho safrinha é a geada. Então, quem plantou mais tarde, muita gente está arriscando plantar fora da janela de zoneamento. Deve ficar atento a esse dado aí de geada. Pode perder tudo que investiu. Maravilha, gente. Bem, e a Federação da Agricultura, né, a FAEP, está disponibilizando uma cartilha para os produtores rurais com os principais pontos do programa Descomplica Rural, que é um programa do governo do estado, né, que deve simplificar o trâmite para a emissão do licenciamento ambiental. De cara foram impressas aí 40 mil exemplares que vão ser disponibilizados aí em eventos que vão ser realizados em todas as regiões do estado agora a partir do início de março, né? Mas você já pode baixar, se quiser, no nosso site, www.sistemafaep.org.br, essa cartilha aí da forma online, que ela vai explicar ali, tintim por tintim, como que esse programa aí vai facilitar a vida aí do produtor, aí, principalmente do pecuarista, né? Que a gente sabe que o Descomplica não é por acaso, é complicado mesmo, meu amigo, essa história de licenciamento. Tem muita questão burocrática envolvida e o governo aparentemente tem uma disposição de tentar desembaraçar esse sistema e a FAEP está atenta aí para orientar o produtor a aproveitar esse momento. Aproveitando para lembrar que esse programa teve uma contribuição importante das entidades representativas da agricultura e da pecuária aqui do Paraná, né, incluindo a FAEP, justamente por essa morosidade que sempre aconteceu historicamente, né, André? Sempre é verdade. O produtor rural paranaense tem uma pulga atrás da orelha com o meio ambiente, mas é por conta não por ele descumprir as normas, muito pelo contrário, a gente sabe que o produtor rural tem quase 30% aí é quem mais preserva o produtor rural. É quem mais preserva o meio ambiente no Paraná, né? Então as reservas ambientais, em sua maioria, estão dentro de propriedades rurais.
Mas essa pulga atrás da orelha justamente é pela demora, né? Tem muito pedido na fila e a promessa agora é que com esse programa novo, né, haja aí essa agilidade maior. E também, além da cartilha em si, né, a FAEP vai participar agora, tá apoiando aí uma série de eventos pelo Paraná inteiro para explicar para o produtor rural como que vai funcionar exatamente essa nova iniciativa, essa nova maneira de pedir ou o licenciamento ou a dispensa do licenciamento ambiental, né? Que isso é muito importante, né? Às vezes você vai ver, na minha condição eu não preciso do licenciamento, então tá liberado. Não, você tem que pedir a dispensa, então, né? É o documento que vai provar que você realmente não tem nada de pedir licenciamento naquela situação, né? Isso, não é que tá afrouxando a regra e não vai exatamente. ter fiscalização nenhuma, não é isso, é uma readequação, né? Isso, e é colocar tudo de uma forma realmente que respeite os critérios técnicos, jurídicos e ambientais, né? Então, se a pessoa não estiver cumprindo isso, ela não vai conseguir a dispensa de licenciamento, né? Então, é importante ficar atentos. E os produtores que tiverem interesse em participar dessa série de eventos, serão 9 no total, André, em todas as regiões, todas as cidades estão lá no nosso site, e o produtor que quer participar precisa fazer uma inscrição, que está disponível no nosso site também, na seção de serviços. Então, atenção, você que quer se inscrever, acesse lá www.sistemafaep.org.br e vá na seção serviços. E lá está escrito inscrições para os eventos sobre o Descomplica Rural. E aí basta preencher um cadastro lá e dizer qual é a cidade que você vai participar. Cada cidade tem um link diferente, é importante ficar atento a isso. E aí participar e tirar todas as suas dúvidas lá durante esses eventos. Maravilha. O nosso site você vai ver que é bem descomplicado, é facinho de você acessar. Bem, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer aos amigos jornalistas, agradecer a Ana Paula aqui que veio participar do programa com a gente. É sempre um prazer. Ana, venha quando quiser. Estamos de portas abertas. E se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, eles estão nas nossas redes sociais, como o YouTube, o Spotify. Também estão no nosso site, www.sistemafaep.org.br e no aplicativo, né, do Sistema FAEP Senar Paraná. Se você ainda não baixou no seu celular, você pode baixar gratuitamente. Então é isso, meus amigos. Até a semana que vem. Um grande abraço.